Tudo bom, gente? Na aula passada eu estava conversando com vocês sobre sangue e terminei a aula falando sobre leucócitos, glóbulos brancos, que têm um papel de defesa. Inevitavelmente, a gente fala mais sobre defesa, conversando agora sobre o sistema imune, o conjunto de estruturas relacionadas com a defesa no corpo da gente. Nosso sistema imunológico se organiza em 3 linhas de defesa. Se você é fã de futebol, é que nem para alguém fazer gol no seu time, né? O cara vai ter que passar pelo meio campo do seu time, vai ter que passar pelos zagueiros, vai ter que passar pelo goleiro. Passou pelo goleiro, é gol. De maneira semelhante, 3 linhas, se passar pela primeira tem a segunda, se passar pela segunda tem a terceira, e se passar pela terceira, gol da bactéria, ou seja, você vai ficar doente. Primeira linha de defesa corresponde às chamadas barreiras, onde as barreiras são um conjunto de estruturas que vão impedir a entrada do invasor, elas impedem a entrada do patógeno, né? Vamos, moçada, nos acostumar com alguns nomes feios, né? Pato quer dizer doença, tanto é que patologia é o estudo das doenças e patógeno, pato, doença, geno, origem, é exatamente um cara que vai causar uma certa doença. Então, o vírus da AIDS, a bactéria da tuberculose, etc e tal, eles são patógenos. E as barreiras vão impedir a entrada do patógeno. Existem, moçada, várias estruturas que são barreiras. É o caso, por exemplo, de uma enzima chamada de lisozima, onde a enzima lisozima, gente, ela tem o objetivo de destruir a parede celular de bactérias. Eu diria, moçada, que a lisozima, ela é um antibiótico natural do corpo humano. Então, antibiótico é aquela substância, aquele remédio, aquela droga que você usa para combater bactérias. O seu corpo fabrica um tipo de antibiótico, lisozima. Essa lisozima, gente, extrai a parede celular de bactérias, sendo que a lisozima acontece lá em lágrimas, em saliva, em suor e daí por diante. Aliás, falar nisso, né? Por exemplo, lágrimas, para que elas servem? Além de lubrificar o teu olho, então você está o tempo inteiro piscando para poder lubrificar o olho, também tem um papel de defesa, né? Toda vez que eu vou lá e pisco, matei um bocado de bactéria com isso. Então, estou evitando infecções no olho. Inclusive, pessoas que, por exemplo, tenham lá deficiência de vitamina A, dentre outros efeitos, vão ter um quadro chamado de xeroftalmia. Para quem não lembra, xero, seco, oftalmo, olho, olhos ressecados. Diminui a produção de lágrimas. Uma vez que diminui a produção de lágrimas, diminui a quantidade de lisozima e automaticamente aumenta pra caramba o risco de uma conjuntivite, de uma infecção, por exemplo, em relação ao olho. De modo semelhante, na sua saliva também tem lisozima. Então, além da saliva ter o papel digestivo, ela tem um papel defensivo. Nesse exato momento, mesmo que eu não esteja mastigando nada, gente, eu estou salivando. Para quê? Para, por exemplo, matar bactérias e prevenir cáries. Né? Inclusive, né, antigamente chiclete era um inimigo dos dentistas, né? Porque os chicletes antigamente eram ricos em açúcar, né? E claro, o açúcar é matéria-prima para as bactérias conseguirem se desenvolver e gerar uma cárie. Mas os chicletes de hoje sem açúcar, eles, ao contrário, são recomendados pelo dentista. Em outras palavras, você vai passar o dia inteiro fora de casa, esquecer a escova de dente, beleza, terminou lá o almoço, mas com um bocadão de chiclete, sei lá, tipo Trident da vida, sem açúcar. Gente, tanto o fato de você mastigar mecanicamente o chiclete passando pelo dente ajuda a remover as bactérias, como o chiclete estimula você a salivar, e a saliva com lisozima vai acabar matando bactérias. Ou seja, chiclete sem açúcar, ele hoje em dia não apenas é legal, como ele é recomendado pelos dentistas, né, para poder ajudar a prevenir cárie, porque estimula a salivação. Por outro lado, moçada, na falta de vitamina A, outro efeito comum é o efeito de xerostomia. Xero, seco, estômago, boca, né? A boca vai ficar seca, diminui a produção de saliva. No que diminui a produção de saliva, diminui a lisozima e automaticamente
você vai ficar com cáries com a facilidade bem maior aqui nesse caso. Quer dizer então que a saliva, ela contém lisozima, que é antibiótico. Esse lance, moçada, da lisozima como antibiótico, explica porque que, por exemplo, quando o cachorro está machucado, ele fica lambendo a ferida dele, né? Instintivamente. O cachorro sabe que na saliva dele tem antibiótico, então lamber a ferida é uma maneira, nesse caso, de evitar que a ferida infeccione. Agora, claro, né? Se seu cachorro, por exemplo, está usando algum remédio, o remédio que ele está usando provavelmente é melhor do que a saliva, então se ele ficar lambendo a ferida, vai tirar o remédio lá na ferida, não é legal, né? Por isso que quando você vai lá, pega o cachorro, passa alguma pomada no cachorro, a tendência dele ficar lambendo, né? Tem que botar aquele cone da vergonha, né? No cachorro lá, aquele cone que impede que ele fique lambendo lá aquela região para não tirar lá o remédio. Entretanto, na natureza não tem remédio, só tem tu vai tu mesmo. O jeito, moçada, lá é você trabalhar com a lisozima. Então a saliva acaba sendo interessante. Além, gente, lá de lisozima, o muco. O muco, por exemplo, pegajoso, né? Várias vezes eu já falei sobre isso. Meleca é pegajosa pra caramba. Retém partículas do ar. Ou seja, moçada, poeira, toxinas, vírus, bactérias, gotas de saliva com vírus, bactérias, ficam retidas lá no muco, né? Isso aqui, moçada, lá, age em vias aéreas. Inclusive nas aulas sobre tecido epitelial, a gente comentando que lá nas vias aéreas tem aquele tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que tem o muco. Então, quando você vai lá e respira, que o vírus da gripe entra numa gota de saliva de uma pessoa doente, né? Tem a gota de saliva lá da pessoa que está com gripe, tem o vírus lá. Quando você aspira, a gota de saliva gruda no muco, aí o tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ele tem cílios, e os cílios varrem o muco e a gota de saliva junto, né? Vai para cima, né? Bronquíolo, brônquio, traqueia, laringe, faringe, garganta, né? Mistura o muco com a saliva e você engole. Quando você engole, você chega lá no estômago, tem ácido clorídrico, e o ácido clorídrico destrói o muco, destrói a gota de saliva da pessoa doente com vírus, destrói vírus, bactéria, destrói o que tiver lá. Aliás, por falar no ácido clorídrico lá do estômago, ora, moçada, o ácido clorídrico, ele é uma barreira. Então, o ácido clorídrico, ele vai lá eliminar bactérias, né, vírus, ovo de verme, o que tiver lá pela frente, e ele age exatamente no estômago com esse objetivo. Aliás, a gente come um bocado de porcaria no nosso dia a dia, a gente só não fica doente com mais frequência, porque, moçada, o HCl, ele aguenta o tranco, né? Então, você de repente vai lá, come uma comida que não está exatamente, sei lá, né, adequada para consumo, que tem mais bactérias do que deveria ter, muitas vezes não tem problema. Comeu, as bactérias são eliminadas no HCl aí na jogada. Inclusive, o ácido clorídrico que explica a famosa regra dos 3 segundos, né? Se a comida cair no chão e ninguém estiver vendo, e somente se ninguém estiver vendo, pega a comida do chão, coloca na boca e continua mastigando feliz, que não, você não vai morrer. Tudo bem, né? A recomendação oficial é para não pegar a comida do chão, tá? Mas cá entre nós, você não vai morrer não. Aquele tentinho de tempo que a comida caiu no chão, ora, moçada, uma outra bactéria que tem entrado ali naquele tantinho de tempo, engoliu a comida, o HCl detona todo mundo. Mata vírus, bactéria, ovo de verme, quem tiver lá vai acabar sendo eliminado na jogada, né? Aliás, melhor que colocar aqui, né? Eliminar bactérias, deixa eu colocar assim, então elimina micro-organismos, isso aqui aparecendo lá, em relação ao estômago. Inclusive, cuidado com o uso exagerado de antiácidos, né? Porque se você vai lá e utiliza antiácido demais, o antiácido neutraliza esse HCl, então você perde esse mecanismo de defesa, né? Muito tempo atrás, o vestibular da UFRJ colocou uma questão que eu nunca mais esqueci, o cara comentando que para você pegar cólera, que é uma doença bacteriana, que você pega através de água contaminada, você tem que ingerir pelo menos 10 elevado a 8 bactérias para pegar cólera. Em outras palavras, se você ingerir uma bactéria, 10, 100 ou 1000, elas vão ser todas eliminadas pelo HCl do estômago, você não vai ficar doente. Poxa, mas tem um limite, né? Então você vai lá e ingere uma quantidade muito grande de bactérias, alguém vai escapar do HCl e com isso você vai acabar ficando doente. Entretanto,
Se você vai lá e toma um antiácido, bastam 10 elevado a 4 bactérias que você já vai pegar a cólera. Qual é a explicação? Eu queria que você explicasse, né? Nesse caso, moçada, se você utiliza um antiácido, neutraliza o HCl, no que neutraliza o HCl, as bactérias não vão ser mortas com tanta eficiência. No que as bactérias não vão ser mortas com tanta eficiência, um pouquinho de bactéria já vai ser suficiente para você ficar doente. Então, antiácidos são legais? Claro, né? Ajuda a controlar a acidez do estômago, sensação de azia, por exemplo, lá. Entretanto, sempre tem lá aspectos positivos e negativos, né? Ao neutralizar o HCl, pede essa proteção contra micro-organismos. Tudo isso aqui, moçada, são barreiras, como eu estava descrevendo. Mas, gente, a mais importante das barreiras são os epitélios de revestimento. Qual é, moçadinha, a principal característica de um tecido epitelial? Células justapostas, né? Células coladinhas umas nas outras. E essas células justapostas coladinhas umas nas outras, eu lembro qual é o objetivo disso. Se as minhas células fossem espaçadas, ficaria muito fácil para um vírus, para uma bactéria, atravessar o espaço entre elas e me deixar doente. Não quero que isso aconteça. Eu quero que minhas células fiquem coladinhas umas nas outras, justapostas, próximas umas das outras, para poder garantir que não vai ter espaço para elas entrarem, para evitar, moçada, que você fique doente. Ou seja, muito bacana. Quando a gente fala em epitélios de revestimento, é o caso, por exemplo, moçada, do que acontece em pele. Lembrando que a epiderme, inclusive, tem aquela proteína queratina, que, gente, a queratina ela é impermeabilizante e ela aumenta a resistência mecânica da pele. Então, a própria queratina, ela pode ser colocada como uma barreira. Lá na pele, na epiderme, aquela camada mais externa, que é a camada córnea da epiderme, camada mais externa da epiderme, com células mortas queratinizadas, é exatamente queratina pra caramba para poder atrapalhar a entrada de micro-organismos. É uma barreira, né? Também acontece lá em mucosas, né? Mucosa de boca, mucosa de ânus, mucosa de nariz, mucosa de intestino, estômago, mas a mucosa já não vai ter a queratina. Tanto é que é muito mais fácil para um determinado micro-organismo atravessar uma mucosa, entrar pelo estômago, entrar pelo intestino, porque estômago e intestino não tem queratina, do que entrar pela pele, né? Porque, por exemplo, lá na pele, uma vez que você vai ter lá a queratina funciona como uma proteção extra. Então, primeira linha de defesa, barreiras, estruturas que impedem a entrada do bichinho do mal.